Olá! Aqui estamos de novo com Entre Amigos. Entre Amigos, hoje com um amigo antigo, que vocês amam, que vocês já me pediram. Pediram tanto que eu trouxe, né? É uma pessoa muito querida, com muita história. E hoje vocês vão conhecer a história deste ator, que vocês conhecem como profissional em dublagem, diretor de dublagem, fazendo muitos eventos, mas esta pessoa vocês vão conhecer hoje. Com vocês, Leonardo Camilo. Zódia, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui, né? Convidado por você especialmente, uma pessoa que, né, a gente já tem uma história aí bastante longa. É muito legal estar aqui conversando com você, falar um pouco sobre a gente, né? Sobre o que normalmente as pessoas acabam não sabendo, Pois né? É um é, papo Léo. que eu É isso mesmo, aceitei muito por conta disso, porque às vezes, Zódia, você me convidam muito para fazer podcast e tudo, mas você sabe que é muito repetitivo o negócio, né? Então, aí esse Pois papo é. aqui vai ser muito Hoje agradável. esse papo vai ser muito gostoso e muito rico. Uhum. Você mesmo vai se surpreender contando coisas pra gente que você talvez nem lembrasse. Que eu vou ter que buscar lá atrás. Vai da ter memória. que buscar. É. E nós começamos sempre fazendo a mesma pergunta. Aham. Como você descobriu a sua arte? Quando isso começou? É interessante porque eu sempre tive uma verve artística, né? Vamos muito... começar perguntando onde você nasceu. Eu nasci no Rio de Janeiro. Ah, você é carioca? Eu sou carioca. Ué. Sou carioca da Gema. Sério? Nascido na Vila Militar do Rio de Janeiro, em Deodoro. Ok. Vivi no Rio de Janeiro até os 5 anos de idade. Daí o meu pai foi para o Nordeste, ele é um cearense, né, nascido no interior do Ceará, lá. E aí a gente foi inicialmente para Fortaleza, depois para Recife, aí eu fui para Manaus, lá em 1970 eu estava em Manaus aos 12 anos, depois retornei para Recife e aí fiquei até sair para me profissionalizar já como ator, né? Já querendo seguir a minha vida artística. Você teve essa fase nordestina? Tive. Eu acho que a minha formação é nordestina. Eu, assim, de todos os lugares, eu passei 2 períodos, né, em Recife, dos 7 aos 10 e dos 14 até os 17, 18 anos, até os 18 anos. Então eu acho que a minha formação mesmo foi em Recife, muito mais do que nas outras cidades que eu morei do Nordeste. E assim, nossa, eu tenho muita saudade, né? Eu acho que aquilo lá me mostrou o porquê que eu queria ser um ator, né? Toda a cultura, tudo aquilo que tem em Pernambuco, em Recife. Acho que é aí que a gente se identifica. Eu também tenho um coração pernambucano. Eu não sou de Recife, fui criada lá. Você nasceu onde? Eu nasci em Natal. Ah, você é natalense. Eu sou natalense. Mas o meu aprendizado artístico também vem de Recife. Então conta pra gente, como é que aconteceu isso lá em Recife? Então, até antes de Recife, quando eu mudei para Manaus, a gente foi morar numa vila militar, meu pai era militar do Exército. E aí eles criaram lá um grupo de jovens da vila militar. E eu, molecote, era a turma assim, 15, 16, 17, 18 anos, e eu com 12, com uns amiguinhos ali dessa idade, quando a gente ficou sabendo que eles iam fazer teatro, vamos fazer também? E aí chegamos lá e o pessoal, não, molecote muito pequeno, não vão fazer, não dá.
E eu lembro que eles tinham adaptado Romeu e Julieta, chamava Romeu e Julieta no século XX. E a gente foi alijado do negócio. Aí eu peguei e falei, então eu vou fazer o meu. E eu via aqueles esquetes na televisão, porque a referência que eu tinha era de TV mesmo. Você já assistia, e aqueles que foi o antecessor de Trapalhões, aqueles esquetes de humor, o Golias e tudo, né, que passava na TV. Aí eu meio que me inspirava naquilo, fazia umas coisas e chamava as babás com os seus pequenos, menores que a gente, e eles iam lá. De plateia? E era de graça. A gente monetizava com umas garrafas daquelas de vidro de Coca-Cola, que a gente botava aqui suco, que era um suquinho de pó, e pipoca. E ali a gente vendia, sei lá, hoje como se fosse 50 centavos que ali legal. Cada um. E a gente fazia na garagem lá da casa onde eu morava. E ali foi a primeira coisa que eu tive, assim, que poderia se dizer que era com plateia, alguma coisa. Mas isso ficou ali na infância, foi um período interessante. Daí a gente voltou para Recife e aos 14 anos eu tive uma coisa assim que mudou de fato a minha vida. O meu pai, apesar de ter sido um homem culto, mas muito literato, uma pessoa de literatura, ele lia tudo. Ele dizia até que se não tivesse nada para ler, ele lia bula de remédio, porque ele gostava de ficar lendo o tempo todo. Mas ele não era uma pessoa que ia a cinema, a teatro, ele era de um outro universo. O negócio dele era a literatura. Então eu nunca tinha tido oportunidade de ir a peças infantis e coisa, nada disso no meu período. E eu estava morando em Recife, me preparando para o vestibular. Eu entrei muito cedo, com 17 anos eu estava na faculdade. Qual faculdade? Eu fiz Direito. Ah, você é doutor? Não, eu não sou porque eu abandonei antes, né? Eu até brinco dizendo que foi a coisa mais errada que eu fiz, foi o Direito. Porque, assim, eu fiz porque meu pai, depois que saiu do Exército, ele foi advogado, então ele queria meio que... Mas aquela faculdade de Direito é fascinante. Né? Eu não fiz na Federal. Meu pai fez a Federal e eu fiz na Unicap, a Universidade Católica de Pernambuco. Mas cheguei a fazer 1 ano e tudo. Mas antes disso, então, eu me preparando, já com aquele direcionamento. Na época não tinha nada relacionado a teatro e tudo, e nem eu pensava nisso. Bom, mas aí minha irmã casou muito cedo, a gente não morou com a minha mãe, sempre carioca, ficou lá no Rio, e nós fomos com o meu pai. E então a minha mãe foi nesse casamento da minha irmã, e ela estava num hotel ali na Boa Vista, né, o centro de Recife, para quem conhece, e um hotel antigo, tinha uma escada lateral e um corredor grande que dava para umas árvores bonitas e tudo, e esse corredor dava para vários quartos. Você tinha que caminhar naquele corredor e entrar em algum quarto ali. Exatamente do lado oposto aos quartos, onde você via um monte de árvore, tinha um negócio muito bonito, assim, que eu não sabia que era um teatro. Teatro do Parque. O Teatro do Parque. Teatro do Parque, lindo. Que a entrada do Teatro do Parque era um corredor gigante, assim, um corredor grande, e lá atrás ele se espalhava. Isso, era uma praça. Era uma praça, exatamente. E lá atrás, era um teatro que tinha umas venezianas bonitas, e eles abriam durante o dia aquilo para iluminar, para ventilar e tudo. E eu, daquele corredor, eu enxerguei o palco. E aquilo me deu uma coisa assim, como se eu já tivesse ido ali algum dia. Barato. Era uma coisa que me chamou muito a atenção. Aí eu já desci ali, passei na frente e comecei a observar umas fotos que ficavam naquele corredor de peças, né?
fotografias de pessoal em cenas e tudo. No Teatro do Parque foi o último lugar que eu vi meu pai no palco. Né? Ali depois eu conheci a Auna, né? O Otto. Prado. Né? Eu estreiei numa peça do Otto Prado. Você começou com o Otto e a Auna? Santo Homem. Não, eles já estavam em São Paulo. Ah, tá. Eles já tinham vindo para cá. Quem era lá o diretor na época e o dono do grupo, que era o Clube de Teatro de Recife e o Clube de Teatro Infantil de Recife, que ficava baseado naquele teatro, no Teatro do Parque, era o Leandro Filho. Leandro Filho foi um cara que me deu a primeira grande oportunidade. E eu, então, vendo as fotos, fui entrando e lá no fundo tinha um senhor, que eu acho que era um guarda, alguém lá, um zelador, e eu fui a ele e perguntei quem que é o responsável pelo teatro, mas numa timidez, num medo danado de ele dizer alguém e eu não consegui falar com a pessoa. Aí, por acaso, o Leandro ia passando, ele disse, olha, aquele ali é o Leandro Filho. E eu, seu Leandro, eu queria ver o teatro, não conheço por dentro. Ele disse, vem comigo. E aí entramos. Conforme eu fui entrando ali, Zódia, era como se eu tivesse vivido já naquilo ali, sabe? O cheiro era bom, a visão daquilo era uma sensação de paz para mim. Era como aqui é o meu canto. Ali eu descobri um lugar que eu disse, aqui é o meu canto, aqui é o meu canto que eu pertenço a isso. Né? E a partir daí eu fiquei assistindo um ensaio, eles estavam iniciando ali um ensaio de uma peça, que era exatamente Um Santo Homem, do Otto Prado, e eu então pedi para assistir os ensaios. Eu era assíduo nos próximos 3 meses ali, a partir daí eu fui a todos os ensaios, eu chegava lá e ficava assistindo, eu peguei a peça, eu decorei todos os personagens. E um belo dia, Ilza Cavalcante, foi que eu considero a minha madrinha, que era uma atriz um colega, uma pessoa de lá do grupo, que fazia o espetáculo e era funcionário da TV Globo de Recife, foi transferido 15 dias antes da estreia no festival no nosso teatro, que era da família Oliveira, né? Teatro do Parque? Não. O teatro era no nosso teatro. No nosso teatro, exato. Nosso teatro que era da família Oliveira. Isso. Eu conheci há pouco tempo. E Eu estreiei ali, com eles, com os Oliveiras. Olha, aquela família era toda, né? Do Teatro de Amadores de Pernambuco, exatamente. Com muito orgulho. Era muito bacana aquilo lá. E eu tive, então, assim... Aí, o que ia acontecer? Ia ser um festival, era o Festival de Teatro Amador de Pernambuco. E aí o cara veio e disse, olha, eu não vou poder mais fazer, 15 dias antes da estreia. E aí, quem que vai fazer? Mas quem? Não sei o quê, porque precisa, porque tal. E aí a Ilza Cavalcante chegou e disse, por que não dá para o Leonardo? Não, mas imagina e tal. Eu muito jovem, né? 14, 15 anos, eu acho que eu estava 14 para 15 anos. Era um personagem mais velho. A Ilza disse, mas ele sabe todo o texto. Aí o Leandro Filho disse, vem aqui amanhã para a gente fazer um teste. Então, chega a tal hora e tal. E eu fui para casa e eu passei a noite toda na frente do espelho e falando o texto do personagem e tudo. Eu sabia tudo de cor e eu fazendo caras e bocas, né? Totalmente aleatório, assim, claro. Muito na emoção mesmo. E com toda aquela responsabilidade, cheguei no dia seguinte, muito cedo, no teatro, fiquei batendo texto com a Ilza. Aí o Leandro falou, dá uma caminhada ali e fala o texto pra gente. Eu dei um branco, foi o meu primeiro branco na vida. Para quem não sabe, branco é quando a gente esquece todo o texto. E aí eu não sabia nada. Assustador. E aí eu tomei a minha primeira bronca.
um esporro daqueles que ele... Pô, o que é que você não sabe? O que é que você está fazendo aqui? Que não sei o que. Eu comecei a chorar. Falei, estou perdendo a minha primeira oportunidade e única, né? E última. Primeira e última. Aí a Ilza, não, calma e tal, me chamou de lado, me consolou, tal, olha, calma, não tem problema, pensa no que você vai falar, tem problema, vai lá de novo e tal. E eu fiz, eu acho que não foi muito legal, mas eu consegui dar o texto. E aí, por força da necessidade, né? Porque nem era a figura pela minha idade. A sorte do teatro amador, né? Teatro amador é isso, a gente improvisa. Exatamente. Né? E aí eu ganhei essa oportunidade de fazer, estreiei nesse festival e ali comecei a fazer parte do grupo. Então comecei a fazer, como eles tinham um repertório, pelo menos 2 peças infantis se montava por ano e uma adulta, né? Pelo Clube de Teatro Pernambuco, uma adulta, e o Clube de Teatro Infantil de Pernambuco eram os infantis. E eu passei a fazer parte do grupo e trabalhar com o repertório. E a partir dali eu tive a oportunidade de fazer de trabalhar com outros grupos, o Vivencial de Olinda. Essa foi a sua escola de teatro? Foi. Eu fiz teatro durante alguns anos, então até os 18 anos eu fiz teatro ali, em outros grupos. Trabalhei com... Não sei se tu conheceu o Paulo Baixinho. O Baixinho era um cara que fazia muito teatro infantil também, para escolas e não sei o quê. Eu saí de lá em 66. Então já era uma turma que veio depois. Exato. E aí, Zódia, eu sei que, para resumir a história, eu me apaixonei e disse, é isso que eu quero da minha vida. Então eu já fui fazer vestibular sabendo que eu não ia ser um advogado jamais. Se bem que eu costumo mexer com os advogados, que eu acho que advogado é um ator frustrado. Na verdade, assim, onde eu me dava melhor é quando a gente fazia os simulados para defender causa, que era uma encenação, né? É maravilhoso. O promotor, o bababá. É um personagem riquíssimo. É verdade. E aí eu gostava de fazer aquilo. Mas eu sabia que eu não ia ser um advogado, eu não me imaginava de gravata, não me imaginava naquela situação. E já, assim, quando acabou o primeiro ano da faculdade, eu decidi vir embora. E inicialmente eu fui para o Rio de Janeiro, porque lá eu tinha toda a minha família da parte da minha mãe e até o apoio dela, onde eu ficar quando chegasse. E assim... Quando eu tomei essa decisão, eu já havia conhecido o Walter Breda, o Zé Dumont, a Elba Ramalho e outros de um grupo do Luiz Mendonça, que estava montando Cancão de Fogo e Lampião no Inferno. Eram 2 peças. Você veio com aquela montagem para cá? Eu não vim com a montagem, eu conheci eles lá, porque... Eu estava fazendo uma peça e eu namorava a irmã a Patrícia Breda, irmã do Walter Breda. Patricinha. Patrícia. E a gente... Foi assim, a primeira namoradinha minha e tudo. Que lindo. E a gente saía com eles. Quando eles terminavam as apresentações, íamos para um boteco, íamos para um restaurante. Pequeno. E ali eu conheci o pessoal. Então eu tinha já alguma referência de pessoas de teatro no Rio de Janeiro. E fui para lá. E fiquei batalhando, aí fiquei muito amigo do Zé Dumont, da Elba. O Breda veio para São Paulo. E aí era assim, ficava fazendo testes. Teste aqui, teste para televisão, teste para teatro, teste. Eu queria mesmo fazer teatro. Mas... como eu estava querendo me colocar, tudo o que acontecesse, isso foi até antes da regulamentação da profissão, que foi em 1978. O teu sotaque nordestino, porque de alguma forma você estava chegando... Sim, era muito forte. Como era isso quando você chegou? No Rio é melhor aceito, mas havia resistência com o teu sotaque? Sim, bastante. Era rotulado, né? Quando eu ia fazer alguma coisa,
até procurava, como eu fiquei muito amigo do Zé Dumont, que era um paraibano também com um sotaque bem forte, a gente procurava filmes ou coisas que tivessem personagens nordestinos. Tá, mais característicos. Mais característicos. E mesmo para alguma coisa na Globo e tudo, que a gente procurava fazer teste, mas eu não rolava em teatro, não rolava em... E aí durante esse ano, o Zé Dumont falava, ele também numa batalha, ele já estava fazendo alguma coisa na Globo, ele que começou a fazer teatro em São Paulo, ele falou, Léo, eu conheço algumas pessoas de teatro em São Paulo. Fiz parte de um grupo lá, depois mudei para cá. Vamos para São Paulo. Nos finais de semana tinha um trem, que era um trem húngaro, bacana, que tinha salão, restaurante, tinha camarotes. A gente ia no mais pobrinho mesmo, aquilo que a gente podia pagar, que era as poltronas normais, e a gente vinha e passava um final de semana. Então saía à noite do Rio e amanhecia em São Paulo. Passava o final de semana dormindo onde rolasse, na casa de alguém, a gente não tinha dinheiro para nada. E voltava para o Rio no final de semana. Aí, numa dessas vindas, né, eu conheci umas pessoas de teatro, outras eu aprendi uma jogada, porque eu queria conhecer pessoas de teatro, então eu ia para frente de um teatro e perguntava se tinha convite para ator, eu era ator, sou ator, tal, não sei o que, tereré. E aí às vezes tinha um convite, eu entrava, assistia a peça, depois eu marcava o rosto das pessoas, saía, ficava esperando para eles entrarem na lanchonete, ia lá e falou, gostei muito da peça, eu também sou ator, não sei o quê, e ali eu fazia a minha amizade ali. O seu marketing. O meu marketing para me apresentar para o pessoal. O negócio era estar junto do pessoal. E ficava com o jornal, que naquele tempo eram os classificados, que a gente fazia teste para isso, para aquilo outro. Conheci Marli Bortoleto ali, naquele tempo, ela fazendo teatro. Olha. Era ali na Brigadeiro, chamava... Como é que era o nome daquele teatro? Bibi? Eu esqueci. Depois virou Bibi. Tablado? Não. Daqui a pouco eu me lembro. Daqui a pouco eu lembro. Mas depois, mas é o Teatro Bibi. É o Teatro Bibi Ferreira que antes tinha um outro nome. E o pessoal fazia ali os espetáculos e eu fiquei amigo daquele pessoal, era quem eu procurava normalmente quando eu vinha. Era um teatro que a gente entrava pelos fundos, passava pelo palco, Isso, passava pelo palco, exatamente. Para ir a plateia. Exatamente. Depois aquilo foi tudo reformado, acho que derrubaram. Eu me lembro desse teatro. Não lembro agora o nome. Bom, aí numa dessas vindas eu fiz um teste para o Teatro do SESI, numa peça infantil, onde eles iriam estrear um teatro, inaugurar um teatro que ficava em Santo André. E era para isso, a peça que eles estavam montando era para isso. E era um teatro administrado pelo SESI. E aí eu passei, né? Eram 4 no elenco e eu entrei. E aí ganhei, naquela época, um contrato em carteira. Sim. Um ano de contrato, pagavam bem e tudo mais. E eu, agora eu posso ir para um lugar e me estabelecer, porque agora eu tenho um dinheirinho. E aí eu mudei para São Paulo. Dei uma sorte danada, porque quando eu contei para as pessoas do grupo de teatro que eu conhecia, um rapaz falou, cara, eu estou alugando uma vaga num apartamento que eu ia morar, mas aí não vou casar mais e tal, eu não quero pagar a multa, eu quero alugar, eu vou pagar só o condomínio e quero rachar lá o aluguel. E ficava ali na Peixoto Gomide. Peixoto Gomide, muito próximo a Paulista, nos Jardins. Quer dizer, eu nem conhecia direito, mas fui morar num lugar ótimo. Perto dos teatros. Eu andava a pé e conheci todos os teatros ali. Aí passei a fazer parte de um grupo também de teatro no Rude Escobar, dirigido pelo Paulo César Pereio, que estava com uma peça que veio do Rio, que era a revista do Enfio.
E ali eu comecei a me enfronhar e aí conhecer todo o pessoal de teatro. À noite era o Orvieto, era o encontro, era um bar, um restaurante de encontro né, o Orvieto. Tinha um outro lá também, o Lamas e alguns ali, Piolim. o Piolim. Então era um lugar onde eu me encontrava e muito jovem, solteiro e querendo... E aí aparecia, tá tendo um teste ali, tá tendo um teste acolá e tal. Um ano que eu estava aqui, eu fiz um teste para uma novela na Band, Meu Pé de Laranja Lima. Meu Pé de Laranja Lima. Peguei o personagem, um dos principais, um galanzinho do negócio, e a partir daí as coisas começaram a acontecer. Por conta da novela, eu fiz um filme com o Mazzaropi, eu fui convidado para fazer teatro com o Antunes Filho, que precisava de um ator para uma peça que ele estava montando. Aliás, eram 5 peças do Nelson Rodrigues, e ele precisava de ele não encontrava um ator para um personagem que era da falecida, o Tuninho, e eu fui convidado por ele, que viu a novela e achou que aquele cara poderia ser. E aí muitas portas se abriram e eu nunca mais deixei de trabalhar. E já em 1978, quando eu cheguei em São Paulo, eu conheci a dublagem. Na regulamentação. Um pouco antes até, quando estavam regulamentando... Quando a gente estava em greve. Isso. Greve. Aí eu conheci a BKS. E depois fiquei um tempo, só fui conhecer, entender como é que era aquilo, ouvia as vozes, quando o pessoal hoje fala, nossa, você fez a minha infância, você e tal, eu ouvia as vozes de Borges de Barros, de Helena Samara, de um monte de gente, e aí aquilo me trouxe também um universo interessante, achei bem interessante, apesar de que eu demorei um pouco mais para vir para a dublagem. Sim, porque a gente não... além de que estava em greve, eu fui para a televisão. Então eu estava na Bandeirantes, aí filmava, gravava o dia inteiro, não tinha tempo. Claro. A dublagem era bem pequenininho, o mercado. Era um mercado muito fechado. Tinha 60 pessoas no máximo. Era um elenco bem reduzido, bem até porque não tinha trabalho, era só para suprir as TVs, os canais de TV. Naquela época tinha a BKS, a Odil. A Odil e a Álamo. Já tinha Álamo? Eu acho que já tinha naquele tempo. Que era lá na Major Sertório. Aí a Odil fechou logo em seguida. Então ficou só a Álamo Mas eu fiquei, quando vim para a dublagem, fiquei durante um tempo só na BKS mesmo. Porque o meu barato era fazer teatro eu comecei a participar de muitos grupos. Aí fiz também televisão Cheguei a fazer um pouquinho de Tupi antes dela fechar, em alguns humorísticos. Eu estou aqui fazendo barulho. Estou muito à vontade. Depois eles limpam. Então eu cheguei a fazer um pouquinho de Tupi, aí Bandeirantes, depois TV Cultura também, que eles tiveram lá um período de dramaturgia bem interessante, fiz muita coisa com a Bujanra, e aí fiz muito teatro, em grupo e em produtoras mesmo, e aí sim foi o meu começo e Vocês estão descobrindo como surge um ator em dublagem. Porque a dublagem não é só uma voz. A dublagem é essa história na voz de quem vocês ouvem. Exatamente. Não é? Então, Zódia, assim, para eu virar um dublador, demorei alguns anos. As minhas primeiras Você foi bem grandes... aceito logo? Eu fui porque... Bom, fui e não fui, né? Tem aquela coisa de que eu tinha uma voz interessante, que eu tinha uma facilidade, né? Depois que acabou a greve, eu passei a frequentar o estúdio BKS e ficava, naquele tempo, você ficava ali, daqui a pouco o diretor te chamava e mandava fazer um Bandido 42. Da vez. Isso. Aí mandava fazer uma coisinha com 2 falas, e aquela responsabilidade grande, né? Porque
Se você errava lá no final... Todo mundo olhava para você. E aquele que estava lá na estante, que estava fazendo o papel grande, tinha que refazer tudo por tua conta, então era uma responsa grande. Mas eu demorei uns 4, 5 anos para poder começar a pegar personagens, até porque eu não tinha muita disponibilidade, o meu negócio era, como eu te falei, era teatro. E aí foi acontecendo, houve a mudança daquele período de película, né, do anel cortado e tudo, foi modernizando, veio VHS, começou a aumentar o mercado, começaram a pintar algumas empresas a mais. Aí fui convidado para fazer uns trabalhos na Alamo, aí começou a surgir outras coisas. O mercado foi crescendo, veio o DVD, veio o TV a cabo. Aí você entra no mercado de dublagem. Aí eu entrei, de fato, no mercado de dublagem. Bom, vindo para a dublagem. A dublagem ela é muito intensa, porque a gente faz muitas coisas no mesmo dia, os mais diversos personagens, os mais diversos projetos, né? Você sai do reality para o infantil, é uma variedade enorme. E muitas vezes a gente, como ator, não tem o prazer de ser ator. Você fez algum trabalho em dublagem que marcou você como ator? Que você possa lembrar, porque é tanta coisa que às vezes a gente não lembra. Mas eu tenho um assim que para mim é uma referência dentro do meu trabalho, e eu acho que inclusive foi o que fez com que as pessoas, os profissionais, os diretores de dublagem olhassem para você. Olhassem e dissessem: esse cara é um ator, ele pode fazer coisas importantes. Né? Eu fiz muito, foi assim, não era para ser eu, porque quando fizeram o teste eu não estava escalado. Daí eu cheguei na empresa de dublagem, ia fazer uma escala, olhei, vi um filme que eu achava maravilhoso e que eu sempre fui cinéfilo, né? Quando eu morava em Recife eu vivia assistindo filmes no cinema naquele tempo, né? Época pré-tudo, né? Então era cinema, você tinha que assistir no cinema. Sorte da gente. Era uma maravilha. E aí eu adorava aquele filme, que era um clássico, vou deixar para falar dele. Então, aí quando eu vi aquele personagem, eu falei: eu quero. Fui no diretor artístico da empresa e perguntei se eu podia fazer o teste. Não, eu já escalei os 3, já vou mandar hoje. Deixa eu fazer. Eu enchi tanto o saco dele que ele falou: vai lá, faz. E mandou o meu teste. Era para o Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli, que é aquele filme de 4 horas e meia, que é um grande clássico. Nossa. E que para mim assim, é o melhor filme sobre a história de Jesus. E eu queria muito, né, ter a oportunidade. Quem na era época, o diretor artístico? O diretor era o Mauri. Foi Mauri Ribeiro. Era na Dubla Vídeo. Na Dubla Vídeo. Okay. E ali eu tive aquela oportunidade e fiz, assim, nossa, foi um trabalho assim que me deu muito trabalho, né? Que eu não tinha toda essa experiência, então apanhava muito. Eu muito crítico, a autocrítica minha muito forte, então eu pedia para refazer tudo. Quem dirigiu? Me emocionava. Uma parte foi o próprio João Francisco e quem mais? Eu não lembro agora. Eu não lembro. Mas, tudo bem. Mas o João eu sei que dirigia também. Ele foi feito a 2 mãos, assim. Enfim, eu sei que eu me dediquei demais àquele trabalho, até por conhecer também a obra, tudo, o personagem eu achava muito rico. E ali eu fiz um grande trabalho. Ele, até hoje as pessoas têm a oportunidade de assistir, na Record ali, passa na época da Páscoa. Agora vai passar, agora já vem a Páscoa. E no Natal eles passam também. Então um filme extremamente assistido e muita gente até lembra do meu trabalho como o Jesus. Na época eu tinha 33 anos, então também uma coincidência interessante. E foi para mim o grande trabalho que eu considero na dublagem meu. Eu fiz outros interessantes
que tiveram grande retorno de público, mas esse, para mim, Você especialmente. está falando de uma coisa muito importante, que lamentavelmente a gente, como ator, não tem tempo, que é de estudar o trabalho, né? Você fez um trabalho e se realizou nele, pois você conhecia, né, a obra, você mergulhou, então você tinha esse aprendizado, esse conhecimento interno sobre o personagem. Sobre o personagem. Eu já tinha visto, eu tinha mania de... Que dá um resultado completamente diferente. Se a gente tivesse a oportunidade de ver os filmes que a gente faz, a coisa seria mais trabalhada. O resultado seria muito melhor, né? Em ritmo de produção é mais desafiante. Muito, muito. Mas assim, como eu já tinha visto pelo menos umas 3 ou 4 vezes aquele filme, eu já tinha, então, essa coisa do personagem. Eu já sabia o processo dele todo. As nuances dele. Bom, a gente não pode deixar de falar, né? Nos animes, nos tokusatsu. Você fez tokusatsu? Fiz. O meu primeiro tokusatsu, uma oportunidade de fazer um papel grande, foi no Lion Man. Lion Man era naquele tempo que tinha o Jiraiya, o Changeman e tal. E essa série já havia sido tinha sido começada a gravar com o Nelson Machado, fazendo o Lion Man, fazendo o Dan Shimaru, que era o personagem antes, quando ele virava o herói, ele era o Lion Man, senão ele era o Dan Shimaru. E o Nelson, ele teve que se afastar por conta de um contrato que ele tinha na extinta Rede Manchete, que era no Rio de Janeiro, e ele fazia um humorístico com Barata, como é o... Agildo. O Agildo Ribeiro. Era o Cabaré do Barata, uma coisa desse tipo assim. E ele tinha um contrato que ele tinha que ficar uma semana no Rio gravando e ficar uma semana em São Paulo. E como a série tinha que... não tinha tempo. Não tinha tempo, então aí tiveram que substituir. É por isso que se substitui algumas vozes. É verdade. Isso é um dos motivos, exato, né? Exato. E eu falei com o Nelson, não, eu vou ter que sair mesmo e tal, que legal que foi você. E eu passei a fazer. Ele tinha feito, acho que uns 8 ou 9 episódios que foram regravados, e eu fiz a série inteira. E aí, como é que você chega naquele anime que quase ninguém sabe como é que é aquele anime? Né? Qual mesmo? Acho que é CDZ, Cavaleiros do Zodíaco. Isso aí. Como é que você chega nesse negócio aí? Você vê que cria um mundo aí de fã. Como eu te falei, eu tenho, então, uma grande oportunidade, as pessoas começaram a enxergar o Leonardo, que, aliás, vou fazer um parênteses, eu tinha muito sotaque pernambucano, e aí eu tinha muita facilidade de imitar sotaques, por ter vivido em cidades diferentes. Então eu imitava paulista. Quando falava, olha o sotaque, eu falava, tem que falar paulista, né? Porta, né? Porta, corda, né? E aí então, eu sei, hoje eu falo corda e corda. Então, muito versátil. Aí eu falo de qualquer jeito, com a maior facilidade e com a maior naturalidade. Eu vou pedir para você enxugar um pouquinho, porque a gente já está aí. Mas eu sou prolixo. Quero que você conte agora um pouquinho dessa história que o público do anime é um público apaixonado. Sim, né? sim. E é a partir dos Cavaleiros do Zodíaco que nós, atores em dublagem, nos tornamos conhecidos. É verdade. É um divisor de águas. Né? Cavaleiros, antes e depois, a dublagem mudou completamente. Ela passou, o público passou a se interessar, olhar, querer conhecer quem é. Quem é essa pessoa. Exatamente. E ali foi já, né, depois dessa... que a minha carreira já estava na dublagem, e eu migrando cada vez mais para a dublagem, porque era uma coisa que me dava trabalho todos os dias. Sim. Né? O teatro estava sempre desempregado, a televisão acabava... Não sei o quê. Acabou a televisão em São Paulo. Acabou a televisão em São Paulo, então... E eram altos e baixos e tudo, né? E a dublagem era um negócio que te dava um trabalho, né? E que dava a oportunidade também de você, eventualmente, fazer um espetáculo de teatro. E aí, bom, a minha carreira começou, eu comecei a fazer outros trabalhos, coisas interessantes,
E o Gilberto Baroli, que era o diretor, me convida para fazer. Passamos por um teste, né, para o personagem, o Ike de Fênix, e eu ganhei e passei a fazer. E aí a visibilidade com relação ao público, né, inclusive antes desse fenômeno aí da internet e tudo, mas começaram a ter os encontros de cultura japonesa aqui na Liberdade, em São Paulo, e aí isso foi se espalhando pelo Brasil, em capitais, em grandes cidades, depois hoje em qualquer cidadezinha menor do mundo, lugar que você nem imagina que tem no mapa, existe um evento. Hoje você é um ator nacionalmente conhecido em função do Ike. Sim, né? Sim. E com tão pouco conhecimento dessa tua história linda que nós acabamos de conhecer aqui. Que bom. Que coisa boa. E assim, boa. A nossa vida ela é cheia de histórias, né? Eu digo aqui que se a gente tivesse um dia inteiro aqui para a gente conversar, você ia ficar cansada de me ouvir, porque são muitas nuances, muitas coisas que não dá num tempo assim de uma conversa. Nós temos uma história muito bonita, graças a Deus. E aí eu tenho a felicidade assim de dizer que eu consegui, né, como um garoto praticamente nordestino, né, nasci só no Rio de Janeiro, mas a minha vida toda de um nordestino, consegui ser aquilo que eu de fato queria, né? Viver onde quando entrei naquele teatro que eu estava contando no início, que eu disse, aqui é o meu lugar, eu consegui a minha vida como artista, né? E de sucesso, né? De realizações, de conquistas, de aprendizados e de uma coisa que me atraiu muito, que eu acho muito bacana na dublagem, que eu acho que nenhuma área da atuação dá, que é essa capacidade de ser camaleão, assim, de você o tempo todo você está mudando de personagem. E é uma área onde você está sempre aprendendo. Aprendendo. Cada ator todos que os você dias. faz é uma nova escola. É verdade. Isso? Cada ator. E cada personagem daquele ator também, exato. Né? Quando me perguntam, você dubla o Nicolas Cage? Já dublo. E faz a voz dele aí para mim. Aí eu pergunto, em qual personagem? Né? Porque se é o anjo de Cidade dos Anjos... As pessoas acham que a gente imita. Não é uma imitação, né? É uma versão brasileira, né? E cada um de nós, como ator, dá a sua versão daquilo. Obviamente querendo fazer aquele personagem da forma mais fiel. O que o ator fez. Exatamente, né? o sentimento, o tom, o volume, é para isso que você precisa ser versátil, criativo, porque cada ator tem uma linha que você desconhece e que você passa a conhecer no momento que você entra no estúdio. E você faz muitos atores, você faz muitos desenhos, muitos animes, e o tempo todo você está sendo desafiado. Não importa o tempo que você tenha. Eu, esse ano, estou fazendo 46 anos, 50 anos como ator de palco. Né? Olha aí, nós estamos comemorando as bodas de ouro do nosso artista. Que prazer! 50 anos, né? Parabéns, querido. Eu estou, assim... já indo para os 51, né? Porque esse ano eu faço 66, eu comecei com 15, então eu agora, neste ano, eu estou comemorando meus 50 anos de atividade artística com muita felicidade, conheci muita gente importante, muita Léo, gente... chegando aos seus 50 anos de artista, o que você diria agora, diretamente para o teu público ou para aquele fã, aquele que está nos ouvindo, aquele ou aquela que está nos assistindo, qual o melhor caminho para chegar neste mercado? Eu digo o seguinte, que... Você foi professor de... Eu sou ainda, né? Eu tenho hoje um curso online que eu faço, que inclusive ele apareceu na pandemia. Eu comecei com vocês, né? Fazendo um curso lá atrás para crianças,
que hoje tem muitos aí no mercado. Muitos formados por você. Né? Hoje eu dou uma oportunidade também às pessoas que estão aí em vários lugares do Brasil, você sabe disso, com a tua escola, que tem essa modalidade online também. Claro. É muito importante. Hoje não se permite, hoje você não consegue entrar se você não fizer um curso, um bom curso. Porque, um bom curso de teatro para tirar o registro e depois o aprendizado, e o aprendizado da técnica da dublagem. Exato. Porque os estúdios não têm tempo, eles têm que ter as pessoas já, de certa forma, preparadas. Mas aí, respondendo a tua pergunta, eu acho que a primeira coisa é sonhar. A primeira coisa é você ter um sonho, uma vontade de alguma coisa. A segunda coisa é agir, porque só sonhar não vai te levar a lugar nenhum. Então você sonha, vai atrás do teu sonho e aí você consegue. Esse conseguir, ele passa por diversos momentos até que você acha que é impossível, mas acredita em você, acredita na tua batalha, se prepara, faz um curso de teatro, tira teu DRT, faz um curso de dublagem, aprende as técnicas, as manhas, porque interpretar para teatro é uma coisa, interpretar para televisão é outra, para cinema é outra e para dublagem é outra, é muito específico. E ser humilde, acima de tudo. Saber que você vai fazer grandes personagens, dublar grandes atrizes, grandes atores, mas você não é aquelas pessoas. Você continua sendo aquela pessoa que um dia sonhou ser um artista. Isso é que é fundamental. Quando a gente acha que já sabe, você começa a declinar. Quando você fica com muita empáfia, você fica uma pessoa que vai cair sempre do cavalo porque isso é uma ilusão. Mais alto coqueiro, maior é o tombo. Pois é, né? A gente, é tão bom a gente... sabe, ser essencialmente uma pessoa que convive com outras pessoas. Todos nós somos diferentes, todos nós temos níveis de aprendizados e de oportunidades, e saber que todo mundo, na verdade, quer uma coisa só. Seja na profissão de ator, seja em qualquer outra profissão, você quer ser feliz, você quer se completar, você quer arrumar o teu sentido para a vida. Então, quando você descobre, vai atrás, que é isso aí. Leonardo, e sucesso Camilo, sempre. Muito, muito obrigada. Olha, foi um prazer enorme poder contar a sua história para o seu público. Muito obrigada por você ter vindo. E eu te agradeço demais, quero te dar um abraço, um beijo, pelo convite. Por estar batendo esse papo gostoso. Faz tempo que a gente não senta para conversar e hoje foi uma coisa muito... Normalmente a gente não tem tempo, a gente está sempre correndo. Um fazendo uma coisa, outro outra. Bom, querido. Então eu te agradeço demais a oportunidade de conversar com os teus fãs, com o pessoal que está aqui, com o pessoal que conhece o meu trabalho, da Zódia. E é isso, seguindo agora para as novas conquistas e novos trabalhos, sempre. Tenho certeza que vocês estão de pé aplaudindo este papo. Muito obrigada por vocês estarem nos acompanhando e até a próxima. Beijos.